dia. Então, Bom em nome do Fonavit, dos nossos parceiros e dos patrocinadores, sejam todos e todas muito bem-vindos. Estou dividindo a monitoria aqui com a colega Luciana Rocha, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e eu sou a Maidele Francis Machado, sou juíza de Direito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos recebendo, então, para atuar na nossa oficina, a doutora Marcela Medeiros, e a nossa oficina abordará, então, a análise e a interpretação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco ele foi instituído inicialmente através da Resolução 284 do CNJ em 2019. Após ele foi unificado através de uma cooperação técnica celebrada entre o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério dos Direitos Humanos, dando origem à Resolução Conjunta número 5 do CNJ e CNMP, aprovada em plenário no dia 18 de fevereiro de 2020. O formulário ele foi elaborado por um grupo de trabalho que foi coordenado pelo ministro Rogério Schietti. E o objetivo, então, da implementação dessa ferramenta foi o de atender às recomendações internacionais, as normativas internacionais de proteção dos direitos humanos das mulheres, né, em especial a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, para fins, então, de dar efetividade à nossa Lei Maria da Penha. Foram feitos estudos comparados a partir de formulários que já são utilizados em outros países, culminando com o aprimoramento de experiências já existentes aqui no Brasil, a exemplo do que ocorre no Distrito Federal, que foi pioneiro nessa ferramenta. O Fonavit, então, ele teve uma oportunidade de participar, agregando informações importantes a respeito das mais diversas realidades do país e do dia a dia da jurisdição de violência doméstica, que serviram, então, de base para a construção de uma ferramenta especialmente para o Brasil, atenta às dificuldades e às especificidades de todas as regiões do país. O formulário, então, ele é uma realidade aqui no Brasil, né? Eu costumo dizer que nós vivemos um tempo antes do formulário e um tempo depois da implementação do formulário, né? Sem dúvida, ele se constitui, então, uma ferramenta que hoje eu considero que praticamente ela é indispensável para a atividade jurisdicional, né? É muito importante para auxiliar magistrados e magistradas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as polícias, toda a rede de proteção das mulheres, né, no que diz respeito à avaliação e à adequada gestão de riscos, né? Visando, então, o quê? Visando justamente dar uma maior proteção e efetividade à Lei Maria da Penha em favor das nossas mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Essa oficina, então, ela tem por objetivo chamar atenção para a importância dessa ferramenta e sensibilizar a todos e todas, né, para que se mobilizem em suas comarcas, em todos os cantos do Brasil, para que o formulário, enfim, seja uma realidade, então, em todos esses lugares. Sejam bem-vindas, então, à nossa oficina. Eu passo a palavra à colega Luciana Rocha, que fará, então, a apresentação da nossa palestrante, doutora. Bom dia a todos os magistrados e magistradas, integrantes das equipes multidisciplinares e público presente nesse 12º Fonavit virtual.
A avaliação e gestão de riscos é elemento central das políticas públicas de proteção e prevenção às mulheres em diversos países. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, fundado em critérios técnicos científicos, ele tem, de fato, como foco central a segurança das mulheres e a identificação precoce do risco de feminicídio para a intervenção do Estado com respostas eficazes à gestão desses riscos. Para entender melhor como avaliar e chegar a um julgamento mais seguro acerca dos riscos de reincidência de violência contra as mulheres e também para estimar o potencial de letalidade dos riscos identificados por meio da aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ser preenchido preferencialmente nas delegacias de polícia no momento do registro da ocorrência, o Fonavide convidou a especialista Marcela Novaes Medeiros, com o objetivo de conhecermos os fatores de risco para a tomada de decisão com perspectiva de gênero e acionamento dos mecanismos de proteção. Marcela Novaes Medeiros atua na Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica do Distrito Federal há 10 anos, desenvolve pesquisa na área da violência, tem experiência no atendimento de vítimas e autores de violência doméstica e familiar, atualmente atua no Programa Violeta do Hospital Materno Infantil de Brasília, HMIB, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, oferecendo assistência para vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. É doutora em Psicologia Clínica e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. Sua tese foi defendida no ano de 2015, intitulada Avaliação de Risco em casos de violência contra a mulher perpetrada por parceiro íntimo. Esse é o foco do formulário, avaliação de risco de violência por parceiro íntimo. Tem colaborado desde 2013 com a Rede de Proteção na formação e desenvolvimento de estratégias de avaliação e gestão de riscos, colaborou enquanto pesquisadora da construção coletiva do Formulário de Avaliação de Risco do Distrito Federal e do Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça, que está na página, do Fonavide, nessa plataforma, e também colaborou como especialista convidada pelo grupo de trabalho instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça para a criação e implantação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. É um prazer tê-la aqui, Marcela Medeiros, como especialista convidada do Fonavide. Com você a palavra. E as perguntas podem ser dirigidas ao chat, que nós vamos mediando essa oficina. Bom dia a todos e todas. É um prazer participar desse fórum virtual, que tem como objetivo debater um tema extremamente importante, que é a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Eu preparei uma apresentação para facilitar a nossa conversa, o nosso debate sobre esse tema de identificação e análise de fatores de risco. Gostaria agora de compartilhar com vocês, então, essa apresentação. Conforme a doutora Luciana já mencionou, desde 2013 eu tenho dedicado meu tempo, meu trabalho, minhas pesquisas para compreender melhor como identificar mulheres que estão em risco de sofrer novas violências e como separar quais são aquelas mulheres que necessitam de uma intervenção urgência para prevenirmos um desfecho letal, de situações de ciclos de violência doméstica com reiteradas situações de violência e como separar aquelas mulheres que necessitam de uma medida drástica, de uma medida urgente e quais seriam essas medidas. Para compreender esse tema, é extremamente importante a gente entender o que a literatura tem debatido e discutido sobre a avaliação de risco, por meio desse conceito, avaliação e identificação de fatores de risco. Na próxima tela, vamos conversar um pouquinho sobre o que é risco. Por que é importante pensar em riscos no contexto de violência doméstica? Sabemos que todas as mulheres que buscam ajuda na rede de enfrentamento à situação de violência estão em alguma condição de perigo. Mas precisamos, então, diferenciar qual é o risco de danos de morte, ou qual é o tipo de dano envolvido naquela situação, qual é o potencial de dano existente. Sabemos que uma mesma condição de perigo pode envolver riscos diferentes, dependendo do contexto e das medidas de proteção adotada. Então, enquanto atores da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, precisamos saber como separar quais casos necessitam de uma ação imediata frente ao risco iminente de violências graves ou letais, daqueles casos que envolvem algum tipo de risco, mas aquele risco ele pode ser aceito ou aquele risco existe um risco que necessita de intervenção, mas não é uma intervenção imediata.
No próximo slide, trago o conceito de avaliação de risco, né? A avaliação de risco é o campo de pesquisa e intervenção que se propôs a compreender como é que nós podemos fazer essa separação desses casos. Avaliar risco não é uma técnica que substitui as ações que cada ator da rede de enfrentamento dentro do seu papel já faz com as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Avaliar risco é uma técnica complementar já aos tratamentos que já dispensamos às vítimas e os autores. Lembrando que avaliar risco é um processo que deve ser realizado não só com as vítimas, mas também com os autores de violência doméstica. E é uma estratégia que permite, então, a identificação nesses casos mais graves, nos quais estão ocorrendo o agravamento da violência, em contraste com aqueles casos menos graves. É uma tarefa que tem como finalidade definir, então, as estratégias de intervenção. É uma tarefa difícil, não tem caráter determinístico, pois não podemos saber com uma certeza absoluta se uma pessoa vai apresentar intencionalmente um comportamento violento no futuro, né? É uma tarefa, então, que tem uma natureza probabilística e que vai se embasar na existência de fatores preditivos de violências potencialmente letais e não letais. Podemos, então, identificar quais são características associadas a grupos que possuem uma maior propensão para cometer determinados atos violentos e também podemos avaliar quais são as características socioambientais e relacionais que estão associadas a um maior risco. Conforme podemos ver no próximo slide, esse campo de avaliação de risco é um campo que, embora no Brasil tenha começado a se fortalecer somente no final dos anos 2000, existe na literatura internacional diversos estudos, desde dos anos de 1996, 1994, diversos estudos que tratam desses elementos associados a características socioambientais, relacionais e pessoais que estão associadas ao maior risco. O desenvolvimento desse campo de avaliação de risco, de estudos que tratam desses elementos probabilísticos, foi impulsionado pelas alterações legislativas que tratam das sanções penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. As avaliações de risco no campo da violência de forma geral tiveram a origem na psiquiatria, né, com estudos de personalidade de criminosos, com o objetivo de avaliar a associação entre transtorno mental e crime. No século XIX, o foco dos estudos da psicologia, com o objetivo de compreender essa propensão a cometer um ato violento, tinha como enfoque a periculosidade. A periculosidade, quando nós tratamos esse conceito, o objetivo é compreender a inclinação de uma pessoa para agir violentamente no futuro. Já no século XXI, com a evolução dos estudos, nós observamos que houve uma mudança nesse campo de avaliação de risco e esse conceito de periculosidade foi substituído pelo conceito de risco. Qual é a diferença entre risco e periculosidade? Enquanto, quando tratamos o conceito de periculosidade, nós estamos focando o perigo no indivíduo, o conceito risco, ele trata de riscos biológicos e contextuais. Então, nós deixamos de classificar uma pessoa em periculosa ou não para classificar uma situação enquanto uma situação de risco ou não risco. As avaliações de risco de violência contra a mulher, então, ela herdou esse conceito de periculosidade das avaliações de risco de forma geral, que eram aquelas primeiras avaliações com o objetivo de classificar o sujeito em perigoso ou não, especialmente aquele sujeito que tinha um transtorno mental, que tinha um diagnóstico de psicopata. E ao longo do desenvolvimento do campo, a avaliação de risco de violência contra a mulher também evoluiu e substituiu esse conceito de periculosidade pelo conceito de risco. Atualmente, no campo da avaliação de risco, na psicologia, nós temos 3 grandes frentes que tratam de violência. Uma frente é a análise de fatores de risco de violência doméstica. A segunda frente é a análise de risco em situações que envolvem pedofilia. E uma terceira frente que é a análise de fatores de risco relacionados à psicopatia. Qual é a diferença da avaliação de risco de violência contra a mulher dessas 2 outras frentes? É que na avaliação de risco de violência contra a mulher é conferida menor ênfase à psicopatologia. Isso por quê?
porque na violência contra a mulher, o que é central são as diferenças de gênero, são as desigualdades de gênero que contribuem para a violência doméstica, e não a psicopatologia, não os transtornos mentais enquanto um elemento central, como nos casos de pedofilia e psicopatia. Então, devemos levar em consideração que, quando avaliamos uma situação de risco de violência contra a mulher, a causa não são os fatores de risco, né? O que causa a reincidência, o que causa a letalidade são as diferenças de gênero, são as desigualdades de gênero que contribuem para a ocorrência de violência contra a mulher. Os fatores de risco são elementos que aumentam a probabilidade em um contexto onde já existe violência contra a mulher. Podemos passar para o próximo slide. Eu trouxe aqui para vocês um breve relato dessas estratégias de avaliação de risco para que a gente possa compreender em qual contexto está inserido o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Então, o campo de avaliação de risco ele é marcado por um contraste entre duas grandes frentes, que são, uma delas é a avaliação estruturada e outra a avaliação não estruturada. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente compreender aonde se insere o Formulário Nacional. Os primeiros esforços de avaliar risco em casos de violência contra a mulher ocorreram por meio da via da avaliação clínica de caráter não estruturado, com base na experiência profissional, observação, julgamento, intuição e adoção de procedimentos informais, é que o profissional realizava o seu julgamento, é que o profissional classificava uma situação, né, de potencialmente alta letalidade daquela situação onde não havia risco extremo, né, de ocorrer uma violência grave ou letal. Essa avaliação de risco, ela recebeu diversas críticas, por quê? Porque cada profissional, com base nos seus valores, com base na sua experiência profissional, é que fazia uma avaliação de risco. Então, esse tipo de avaliação ficava muito sujeita a vieses, e a interferência da experiência profissional. Então, aqueles profissionais, com base nos casos que eles já haviam atendido, é que faziam essa classificação de risco. Então, as avaliações não estruturadas realizadas inicialmente, elas não eram marcadas por diretrizes, protocolos de entrevista, e, diante disso, sofreram diversas críticas. Em si, realizar uma avaliação não estruturada não é algo negativo, desde que o profissional ele leve em consideração a literatura, procedimentos validados, né, entrevistas que podem embasar essa avaliação. Como no campo da psicologia existem, né, estratégias que podem ser utilizadas para que auxilie o profissional a realizar uma avaliação com base no seu julgamento clínico de forma não estruturada, não aplicando teste, não utilizando um questionário. Esse debate de avaliação clínica estruturada versus não estruturada é um debate muito antigo, né? Há mais de 30 anos na psicologia nós temos enfrentado esse debate, e para outras áreas da psicologia temos mais avanços, né? Como na avaliação de transtornos mentais, nós temos protocolos e entrevistas clínicas semi-estruturadas que facilitam em que o profissional desenvolva avaliações estruturadas ou semi-estruturadas. Podemos passar para o próximo slide. As estratégias mais bem estruturadas, elas utilizam protocolos ou recursos padronizados, que seriam escalas, questionários, inventários ou modelos de entrevistas que vão favorecer a cobertura mais ampla de quesitos relevantes na avaliação de risco. As estratégias estruturadas, elas utilizam um modelo estatístico para prever a probabilidade de reincidência de violência. Então, o profissional, ao utilizar uma escala, ele vai marcar a presença e a ausência de fatores de risco. No final, vai contabilizar a quantidade de fatores de risco, e a partir de um modelo, né, estatístico desenvolvido por meio de uma pesquisa empírica, ele vai classificar por meio de um número qual é o nível de risco, se é um risco moderado, se é um risco grave, se é um risco extremo, né, de violência grave ou letal. Essas estratégias estruturadas, elas não levam em consideração o julgamento clínico. Então, se o avaliador ele identificar que existe um fator específico naquela situação que contribui para o aumento do risco, mas esse fator não está na escala no questionário, ele não pode levar em consideração aquele fator para contabilizar o risco.
Por isso, as estratégias estruturadas também recebem muita crítica, por deixar de lado o julgamento do avaliador. Frente às críticas desses dois modelos, não estruturado versus o estruturado, é que surgiram as avaliações semi-estruturadas, que elas levam em consideração, então, um protocolo objetivo de quais fatores de risco devem ser utilizados no processo de investigação de riscos, com orientações gerais, ponderações sobre como conduzir e gerar o risco. Pode ou não existir um score, uma métrica para auxiliar na classificação do risco, mas o julgamento do avaliador ele é extremamente importante. Então, o julgamento final, existindo ou não a métrica, existindo ou não esse parâmetro de quantos fatores de risco, naquele caso, deve ser considerado como risco moderado, grave ou extremo, mesmo existindo isso, é a partir do julgamento do avaliador que deve ser classificado no final qual é o risco daquela situação. Em que contexto o Formulário Nacional de Avaliação de Risco se insere? O formulário é uma estratégia semi-estruturada, então nós temos um protocolo objetivo de quais são os fatores, então listados na parte 1 e na parte 2 do formulário existem quais são os fatores. Esses fatores, eles não foram retirados somente da experiência profissional de quem participou desse grupo de construção do formulário. O grupo levou em consideração a literatura internacional e nacional sobre fatores de risco para construir esse formulário nacional. Então, foi um formulário que foi construído com base em pesquisas científicas, empíricas e com base em revisão de literatura, para que pudesse ser classificado quais seriam os fatores de risco importantes para constar nesse formulário. Esse formulário tem uma parte 1 com critérios objetivos, onde o avaliador vai descrever sim ou não, né, para a existência de fatores de risco. E existe uma parte 2, onde um profissional com experiência em entrevista clínica e com experiência em aspectos específicos de saúde mental, investigação de funcionamento global do sujeito, investigação de aspectos socioambientais e relacionais, é que esse avaliador pode incluir aspectos que não foram investigados na parte 1, mas que naquele caso específico são importantes para gerir risco. A partir, então, dessas duas partes é que o investigador ele vai, levando em consideração o seu julgamento clínico, classificar a situação em qual nível de risco. O formulário ele não tem um score, então, dentre as estratégias semi-estruturadas, é um tipo de estratégia que não é baseada no score. E por que não foi possível basear em score? Porque ainda não foram desenvolvidas pesquisas empíricas que pudessem oferecer dados psicométricos desse formulário, para oferecer um score. Eu digo ainda porque eu tenho a esperança de que esses estudos sejam desenvolvidos aqui para frente, para que a gente possa aprimorar ainda mais o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e poder oferecer no futuro mais uma ferramenta, né, que facilite esse processo de identificação de riscos. No próximo slide, eu trago uma definição de fatores de risco. Tenho falado muito aqui fator de risco, né, que o formulário é composto por fator de risco. E o que eu chamo de fator de risco? O fator de risco são esses fatores individuais, sociais, contextuais que vão aumentar a probabilidade de ocorrer um ato violento. Nenhum indicador em si é suficiente para avaliar o risco. Os fatores devem ser analisados como elementos que vão potencializar a violência. Quanto mais fator de risco ocorrer junto, estima-se que maior será o risco. Então, é a co-ocorrência que contribui para o aumento da fidedignidade e validade de resultados. Mas devemos lembrar que existem alguns fatores de risco que sozinhos podem sim denotar um risco extremo em um caso concreto. A literatura internacional aponta que alguns elementos como situações onde ocorreram violências extremamente graves, como com o uso de arma de fogo ou branca, por exemplo, mesmo na ausência de muitos outros fatores de risco, podem sim ser indicativo de risco de violência extrema. No próximo slide, como podemos ver, há uma diferenciação entre fatores de risco de reincidência e de feminicídio. Reincidência é considerada, então, a possibilidade de, quando já há violência em um relacionamento, de ocorrer uma nova violência. O fator de risco de feminicídio é aquele fator de risco que ele indica que, em um caso onde acontece violência, está
agravando a situação, está acontecendo um escalonamento e há a possibilidade da nova violência ser uma violência gravíssima ou letal. Pode haver sobreposição de indicadores, como nós vamos observar nos próximos slides, mas não necessariamente são os mesmos. No feminicídio, é extremamente importante demarcar a real intenção de matar e o projeto de destruição em virtude de uma ameaça ou perda de controle, né? No próximo slide, eu trago algumas tabelas que foram construídas no comecinho do ano, no finalzinho do ano de 2019, em parceria com o Dr. Marcelo Tavares. Nós desenvolvemos um estudo onde nós compilamos os fatores de risco de reincidência de feminicídio e fazemos uma discussão sobre as estratégias de avaliação de risco no âmbito clínico. Esse estudo foi publicado no livro de avaliação psicológica no contexto forense, de Rutz, Bandeira, Trendini, Rovinski e Lago. É um livro que foi publicado no ano de 2020, e para esse livro nós construímos uma tabela que sintetiza quais são os fatores de risco de reincidência de feminicídio, e essa tabela ela permite visualizar de uma forma clara quais são os fatores que coincidem e quais são os fatores que são só de feminicídio, né, que são aqueles fatores que então sinalizam o risco, o agravamento da situação, o escalonamento das violências. Nessa primeira parte da tabela, nós sintetizamos quais são as características individuais da mulher, né, quais são os fatores de risco associados às características individuais da mulher, que são fatores de risco de reincidência e de feminicídio, né? Baixa autoestima, história de violência doméstica na família de origem, dificuldade de tomar decisões e dependência emocional do parceiro são fatores de risco somente de reincidência. Isso quer dizer que não são fatores importantes numa avaliação de risco? Não, são fatores importantes, mas que eles sinalizam a possibilidade de uma reincidência. Não são elementos extremamente úteis para compreender esse agravamento da situação e a possibilidade de ocorrência de um feminicídio. Por outro lado, a mulher ter idade jovem, ter uma grande diferença etária com o autor, ser negra e ter uma criança de relação anterior, são elementos que são considerados fatores de risco de feminicídio e que vão contribuir para a compreensão desse agravamento e para a possibilidade de ocorrência de uma violência letal. Com relação à idade jovem, os estudos internacionais apontam que a mulher ter idade entre 18 e 50 anos é um ciclo, uma faixa, né, que contribui para a ocorrência de violências graves ou letais. Com relação à grande diferença etária com o autor, não há consenso na literatura internacional do que seria essa grande diferença etária. Na minha compilação de estudos nacionais e internacionais sobre fatores de risco, identifiquei que há uma média de 10 anos, né? Os autores falam entre 10 e 16 anos como uma grande diferença etária entre vítima e autor, sendo o homem mais velho pelo menos 10 anos, que a mulher uma idade considerável para se entender que há uma grande diferença etária. Com relação à mulher, há um menor consenso sobre o que seria isso, a mulher ser extremamente mais velha do que o autor, mas os estudos falam de pelo menos uma diferença de 6 anos, a mulher sendo 6 anos mais velha que o autor, como um elemento de risco de feminicídio. Diversos estudos nacionais e internacionais também trazem a questão da raça, cor como um elemento importante para compreender o risco. As mulheres negras são mais vulneráveis à violência doméstica de forma geral e também de feminicídio no Brasil. E com relação a ter crianças de relacionamento anterior, isso está associado a um maior nível de estresse. Filhos de outro relacionamento aumentam a possibilidade de sentimentos de ciúme e posse. E ter muitos filhos ou uma gravidez indesejada também é considerado como um elemento de risco, mas como um elemento de risco de reincidência. Então, pensando em filhos, né, muitos filhos do casal ou uma gravidez indesejada é risco de reincidência, e quando a mulher tem uma criança de relacionamento anterior, é risco de feminicídio. No próximo slide, apresento quais são as características individuais do homem que estão associadas a fatores de risco de reincidência e de feminicídio. No topo da tabela, temos o fator de risco uso abusivo de álcool e outras drogas e o uso de álcool e outras drogas.
é importante para compreendermos o risco de reincidência de feminicídio, fazermos essa diferenciação entre uso e uso abusivo. A literatura internacional, ela traz que o uso, simplesmente o uso de álcool e drogas é fator de risco de reincidência, enquanto o uso abusivo de álcool e outras drogas configura como fator de risco de feminicídio. O uso de álcool e drogas, de forma geral, pode contribuir para comportamentos violentos, né, na medida em que diminui a ativação no nosso cérebro de área responsável pelo controle. Então, dessa forma, vai contribuir para que homens que já manifestam comportamentos violentos na relação íntima, eles fiquem mais violentos com uma maior frequência e contribui para o escalonamento da violência, que esse escalonamento seja mais súbito. E o uso de álcool e drogas está associado a violências físicas, que são fator de risco direto para feminicídio. Então, devemos considerar que somente o uso de álcool não indica um risco de feminicídio, mas o uso abusivo está associado a esse maior risco. E devemos levar em consideração que algumas drogas, né, as drogas estimulantes, estão associadas a um risco maior ainda. Determinadas características do homem, né, como o homem que apresenta comportamento extremamente ciumento e controlador, está associado a risco de feminicídio, né, o controle e monitoramento das atividades da mulher, com isolamento de familiares, amigos e colegas, vai dificultar a percepção da mulher do risco sofrido, né? Então, aquele homem que apresenta comportamento extremamente ciumento e controlador, né, que impede a mulher de trabalhar, né, que controla com quem ela conversa, que controla como ela gasta o dinheiro dela, isso aumenta o risco de feminicídio. Né? Por outro lado, elementos associados ao homem, né, como baixa reflexão sobre os seus atos, baixa tolerância à frustração, uma personalidade impulsiva, são elementos que estão associados à reincidência. Aquele homem, especialmente o homem que já apresenta um comportamento extremamente controlador, né, ciúme excessivo, né, e que tem fácil acesso à arma, se ele é policial, tem um amigo policial, tem envolvimento com crime organizado, o risco de feminicídio é ainda maior. Né? Determinados estilos de apego, né, que é o estilo de apego desenvolvido desde a infância por meio da relação com os cuidadores, estão associados com maior risco de feminicídio. Né? Estilo de apego inseguro é tanto fator de risco de reincidência de feminicídio, levando em consideração que aquele homem que tem um estilo de apego inseguro, ele tem uma maior probabilidade de cometer violências diante de uma ameaça real ou imaginada de ser deixado, de ser abandonado pela mulher. O homem que tem idade muito maior que a vítima é fator de risco de feminicídio e de reincidência. A ideação, com ou sem tentativa de suicídio, é fator de risco, né, de reincidência de feminicídio. Caso esse homem ele ameace diante de uma possível separação ou diante de um possível conflito, ele matar a mulher e se matar, né? Então ele cometeu um homicídio seguido de suicídio, o risco é extremamente maior, então indicando o risco de feminicídio. E com relação ao transtorno mental, é extremamente importante que é fator de risco de reincidência de feminicídio, mas nem todos os homens que apresentam algum transtorno mental vão apresentar uma maior probabilidade de cometer violência. Devemos levar em consideração que determinadas situações, como, por exemplo, indivíduos com sintomas psicóticos, acompanhados ou não de sintoma maníaco, eles podem apresentar comportamento violento. Se ele já é violento com a companheira, então essa violência vai ser direcionada para ela. E quais são os homens que têm um maior risco de feminicídio? São aqueles homens que apresentam um perfil disfórico limítrofe, antissociais, que vão possuir, então, essa dificuldade de vinculação, esse estilo de apego inseguro, tendem a apresentar mais paranoia, ciúme patológico, características limítrofes e esquizoides que vão contribuir para a ocorrência de violências graves ou letais. No próximo slide, apresento quais são as características socioambientais e econômicas associadas ao maior risco. Então, desigualdade de gênero na família, dependência financeira do companheiro, né? E falta de acesso a serviços de proteção, tratamento e suporte social, e condições de extrema pobreza, como morar em áreas de risco, são elementos de reincidência.
A história de violência na família de origem da mulher é apontada pela literatura internacional como fator de risco de reincidência, enquanto a história de violência na família de origem do homem é apontada como fator de risco tanto de reincidência quanto de feminicídio. Com relação ao isolamento, não está aqui na tabela, mas a mulher está isolada é fator de risco de reincidência, enquanto a mulher, aquele situação onde a mulher está isolada e o companheiro dela também está isolado da rede dele, isso configura como fator de risco de feminicídio, porque aí já não tem nem mais a rede da mulher para ajudar esse casal a compreender o risco, né, e colocar um limite, como também não tem a rede do homem para ajudá-la a pensar nessa situação, ajudá-la a obter recursos cognitivos e sociais para gerir os conflitos, e por isso o risco de feminicídio é maior. A condição de desemprego é um fator de risco tanto de reincidência de feminicídio. O desemprego ele é um estressor, né, que contribui para a ocorrência de violências, na medida em que o homem que ele já comete violência diante, né, de um desemprego, de um maior estresse, ele pode descontar a frustração na companheira. E um risco maior de feminicídio está associado naquelas situações onde o desemprego ele é ocasionado por características de personalidade, características de relacionamento do homem. Então, aquele homem que perde o emprego porque ele tem dificuldade de relacionamento, porque ele comete violência no emprego, porque ele tem dificuldade de se relacionar com autoridade, em desenvolver comunicação não violenta com os colegas de trabalho, por isso ele perde o emprego, nesse caso o risco de feminicídio é maior. Outro elemento socioambiental que é importante compreendermos como fator de risco é o fácil acesso à arma de fogo. Então, aquele homem que tem fácil acesso à arma de fogo, como eu já comentei no slide anterior, que já ameaçou cometer violência, já usou essa violência com arma de fogo, essa combinação constitui um risco extremo de feminicídio. No próximo slide, apresento alguns fatores de risco associados à violência dinâmica e relacional. Então, coabitação é fator de risco de feminicídio, por quê? Porque é um evento crítico, né? Porque é um elemento que aumenta a possibilidade de ocorrência de violência. Quem coabita, né? O parceiro tem mais fácil acesso àquela pessoa, né? E diversos estudos internacionais demarcam que relações de coabitação há também uma diferença. Se é uma relação de coabitação sem um casamento formal, o risco é maior do que naquelas situações de coabitação onde há um casamento formal. Isso porque alguns estudos internacionais demonstram que essas relações sem o casamento formal são mais tênues, com mais conflitos, né, com uma menor intervenção social naquela situação, que por isso o risco é maior. As situações onde a coabitação, né, ela pode ser comparada com o namoro tem menor risco de feminicídio do que naquelas situações onde o casal mora junto, né, com casamento formal ou não formal. Com relação a violências dinâmicas relacional, é importante atentar, né, para as violências físicas prévias. Então, violência física prévia é fator de risco de feminicídio, é considerado pela literatura nacional e internacional como um fator de risco primário, que quer dizer o quê? Quer dizer que a combinação desse fator com outros elementos é útil como modelo de compreensão dos riscos. Nós temos diversos estudos internacionais, como da Jacqueline Campbell e colaboradores, desenvolvido em 2005, 2003, 2007, estudos de Castanho, de 2003, estudos de Machado, de 2015, que tratam que entre 70% a 80% das mulheres que sofreram violência letal, antes dessa violência letal, sofreram episódios de violência física. Então, o modelo básico de compreensão do risco de feminicídio é identificar se há violência física prévia. Né? Em especial, deve ser dada atenção para determinadas violências que são consideradas como violências graves e que são fatores de risco de feminicídio, né? Como tentativas de enforcamento, tentativa de estrangulamento, violência com o uso de arma branca ou de fogo, violência sexual com o uso de força física, agressão na gestação, tentativa, né, de envenenamento, né, que são situações que mostram que já aconteceram violências graves que está escalonando, né, o tipo de violência. Quando ausente as violências físicas, é importante compreender e investigar para a identificação do risco de feminicídio se há violências psicológicas graves, como violências
ameaças com uso de arma, tortura, privação de sono e o stalking, né? O que é o stalking? O stalking é aquele padrão repetido de assédio e perseguição. Tá? Aquele homem que faz telefonemas insistentes, que procura a vítima no seu local de trabalho, que liga. Então, isso é um fator de risco de feminicídio, né? Outras situações que são consideradas como fator de risco de feminicídio são os novos relacionamentos amorosos, que sinalizam que aquela mulher ela colocou um ponto final, que ela tem intenção de romper com o agressor, e se aquele agressor tiver comportamento controlador e ciumento, não aceitar a separação, isso é fator de risco extremo. O escalonamento da violência física e de outras violências psicológicas graves, né, e aumento da frequência também é fator de risco de feminicídio. Abuso contra a criança e outros familiares também é considerado como fator de risco de feminicídio. Então, aquele autor que não agride mais só a mulher, mas que ele agride quem está presente, quem ajuda a mulher, isso sinaliza o agravamento da situação. Enquanto gravidez indesejada, famílias recasadas, presença, né, de outros filhos, famílias com muitos filhos, é considerado como fator de risco de feminicídio. Para fechar minha fala sobre esse quadro das violências e a dinâmica relacional, é importante levar em consideração que a separação é um evento crítico, especialmente se há coabitação, se há comportamento controlador, excessivo, dependência emocional. Há um maior risco de feminicídio até um ano após a separação. Por quê? Porque a separação ela pode ser um estopim, tanto por escalonamento de violência, né, em termos de frequência, quanto de intensidade. E é importante alertar que naqueles casos onde, após a separação, o homem foi violento com a mulher ou com pessoas que ajudavam, se começou a apresentar comportamentos de stalking, se a mulher iniciou novos relacionamentos amorosos, o risco é mais grave ainda. Podemos passar para o próximo. Para fechar minha fala, é importante compreender que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ele engloba todas as fases de avaliação e gestão de risco propostas pela literatura nacional e internacional sobre o tema. Então, o formulário ele facilita a identificação dos sinais de violência, a avaliação do tipo, extensão, natureza, né, dos riscos, e o formulário traz orientações também para gerir risco por meio de estratégias sugeridas. Todo esse processo, né, do passo 1, passo 2, passo 3, ele deve ser realizado, né, o mais rápido possível, e posteriormente essa primeira avaliação é extremamente importante monitorar e avaliar. Por quê? Porque o risco é dinâmico. Então, a partir das estratégias de intervenção ou pelo elemento relacional, pelas características individuais, esse risco ele pode ser alterado. Então, é extremamente importante fazer a reavaliação nos casos onde a sugestão do risco extremamente grave. Essa avaliação ela deve ser feita no período de um período de tempo mais curto ainda. Esses fatores de risco, eles essa minha apresentação desses quadros sobre fatores de risco, eles foram embasados com base em um estudo, né? Eu não coloquei as referências para não ficar um quadro muito cheio, mas quem tiver interesse eu posso compartilhar o material com as referências completas, né, de quais são os autores, quais são os estudos que discutem e trazem cada um desses fatores de risco. Era isso que eu gostaria de compartilhar previamente com os senhores e com as senhoras. É isso. Muito obrigada, Marcela Medeiros. Aportes teóricos importantíssimos para a interpretação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. E eu gostaria também de perguntar para você, diante da sua explanação, você já nos trouxe que a parte 1 do formulário, que é uma parte objetiva, ela requer o julgamento do avaliador, né? Bem sabemos que quanto maior o número de respostas positivas, nos blocos 1, 2 e 3, em especial, isso pode estar nos trazendo a sinalização se o risco é moderado, grave ou extremo. Mas eu queria lhe perguntar acerca da parte 2 do formulário, que é a entrevista estruturada. Já que a avaliação de risco ela é um recorte desse fenômeno, né? E que, portanto, é dinâmico, como você bem disse, até queria que falasse um pouco mais qual a diferença dos fatores estáticos e dos fatores dinâmicos, como é possível fazer esse passo 4, que é o monitoramento dos fatores de risco, dessa avaliação, e especialmente como fazê-la a partir do olhar da parte 2, já que você disse que seria importante uma formação especial para fazer a parte 2, então quem pode fazer a parte 2, e o que o profissional capacitado para fazer a parte 2 deve pontuar nesta avaliação estruturada.
A literatura faz essa diferença entre fatores de risco dinâmicos e estáticos. Os estáticos são aqueles fatores que eles são mais difíceis de serem alterados por meio da intervenção profissional ou por meio da ação do tempo. Então, um exemplo é a pouca idade. A pouca idade está associada a menores recursos cognitivos, né, e emocionais para gerir conflitos, por exemplo. Então, por isso é um fator de risco de reincidência. Com a nossa intervenção profissional, nós não podemos alterar a pouca idade, mas, de alguma forma, nós podemos, por meio da intervenção, ajudar o sujeito a desenvolver esses recursos cognitivos para gerenciar conflitos, né? Então, não é impossível alterar, mas é mais difícil alterar, né? Por meio do tempo, por meio da nossa intervenção. Os fatores dinâmicos são aqueles fatores que nós podemos alterar com uma maior facilidade, como, por exemplo, o acesso à arma, a rede de apoio, né? Então, são aqueles elementos que eles alteram com uma maior facilidade por meio das estratégias de gestão de risco escolhidas pelos profissionais da rede de enfrentamento. Na reavaliação, é muito importante que o profissional leve em consideração quais são esses fatores de risco dinâmicos e dá um olhar especial para esses fatores, porque esses são os fatores que eles vão ser alterados com uma maior rapidez. Então, eles vão requerer um olhar mais rápido para saber se a estratégia foi efetiva para diminuir aquele fator de risco e contribuir para diminuir o risco. Né? Durante essa avaliação estruturada da parte 2, é o momento onde o profissional ele vai poder avaliar, né, se houve alguma mudança desde a aplicação da parte 1, né, se houve uma alteração no risco, principalmente se esses fatores dinâmicos foram alterados, e o profissional vai ter a oportunidade de aprofundar e investigar outros fatores que não foram identificados naquela parte 1. Além disso, o profissional ele tem a oportunidade de utilizar recursos diferentes para avaliar os mesmos fatores também da parte 1. Né? Quer dizer o quê? Na parte 1, a mulher ela vai preencher com a ajuda de um profissional ou, se não for possível, preencher sozinha. Então, é ela que vai marcar sim ou não. Na parte 2, um profissional capacitado, então, é indicado que essa avaliação da parte 2 seja desenvolvida pelas equipes multidisciplinares de assessoramento aos magistrados. O profissional, com base na sua formação, né, com a sua área de intervenção, com a sua experiência profissional, com o seu conhecimento técnico, que ele utilize técnicas de entrevista, e aí cada profissional pode utilizar qual é dentro da sua área de formação, qual é a corrente teórica, qual é a técnica que ele considera que é adequada, como, por exemplo, a aplicação de testes, entrevistas semi-estruturadas para avaliar com base no DSM-4, por exemplo. Então, ele vai escolher a estratégia para avaliar fatores de risco. Aqui, o avaliador ele tem a possibilidade de avaliar a saúde mental do sujeito, avaliar o funcionamento social, ocupacional e psicológico. Então, é um momento onde o profissional ele vai aprofundar a avaliação. Essa primeira avaliação da parte 1, eu considero que, comparando a uma peneira, é uma peneira com os furinhos maiores. Então, vai passar falsos negativos, vai passar falsos positivos, mas é um primeiro tipo de avaliação que pode ser realizada por quem não tem experiência na área de entrevista clínica, experiência de saúde mental. Essa segunda avaliação da parte 2 é uma avaliação que a peneira já é menorzinha. Então, é uma avaliação mais aprofundada, né? Que a partir dessa parte 2, a gente vai compreender mais a fundo o caso. Então, nessa parte, o avaliador ele pode avaliar, por exemplo, a percepção da mulher sobre o risco, né, avaliando elementos que interferem nessa percepção, como, por exemplo, se a mulher apresenta distorção cognitiva, se ela nega a violência, ou se ela tem, por exemplo, estresse pós-traumático, que é uma condição que contribui para a mulher superestimar o risco. Nessa parte, o avaliador ele pode compreender esse contexto da separação, né, entendendo como foi o comportamento do autor após a separação, né, se ele ameaçou agredir outras pessoas, se ele agrediu a mulher, compreender se a mulher não se separou porque ela apresenta medo, né, compreender se a mulher não se separou, mas ela planeja a separação. É possível avaliar doenças crônicas, lesões, se a mulher apresenta... se ela não marcou aquelas violências graves de enforcamento, estrangulamento, mas se ela já precisou, né, de algum atendimento depois de violências, o que sinaliza que se ela foi ao médico por fraturas, por exemplo, ocorreu violência grave, então o risco é maior. É possível avaliar esse uso abusivo de drogas, então a mulher vai marcar se o homem faz uso abusivo ou não, mas aqui na parte 2 o profissional tem a condição, né, de avaliar
né, como é esse uso e fazer a sua classificação profissional em uso abusivo ou não, né, avaliar o uso de medicação, acesso a tratamentos. Então, a parte 2, o profissional ele vai utilizar, né, técnicas de entrevista e de avaliação, né, do sujeito para aprofundar a avaliação de risco, uma avaliação complementar. Ok, muito obrigada, professora Marcela. E cada vez, então, que se fala, né, mais detidamente sobre o formulário, se vê sobre a importância e a necessidade de uma capacitação, né? E justamente por isso, pela necessidade da gente ter conhecimento dessas questões técnicas, é que a própria resolução já prevê os tribunais de justiça, as coordenadorias de violência doméstica de todos os tribunais de justiça do Brasil devem atentar, então, para proporcionar essa capacitação, não só para os magistrados e magistradas, mas também para todos os servidores, né? E proporcionando a extensão disso para a rede de proteção. Bem, agora nós vamos começar, então, a parte aqui das perguntas. Nós temos 10 minutinhos ainda para encerrar a nossa oficina. E essa parte é bastante interessante porque é o momento que a gente vai interagir, então, aqui com quem está participando da nossa oficina. E aqui, professora Marcela, vem uma questão bastante interessante que foi muito debatida pelo nosso grupo de trabalho lá no CNJ, né? A Luciana e eu, juntamente com outros colegas das diversas regiões do Brasil, participamos desse grupo lá no CNJ, esse grupo multidisciplinar de trabalho, que é justamente a respeito, então, daquela questão do score, né? Então, a Michele de Souza Gomes, ela pergunta o seguinte: o formulário do CNMP possuía um score, até onde consta, era baseado em pesquisas científicas. Por que não foi aproveitado quando da unificação? Uhum. Essa foi uma questão muito debatida, né, discutida, analisada com muito cuidado, né? A existência de um score é extremamente importante que esse score seja construído com base em pesquisas empíricas para a população na qual esse questionário vai ser aplicado. Então, nós temos, por exemplo, um formulário, né, que é um formulário extremamente relevante, pioneiro de avaliação de risco, que é aplicado em Portugal, que foi um formulário que foi bastante utilizado para fomentar as discussões aqui no Brasil do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Para que em Portugal os pesquisadores obtivessem um score, foi necessário fazer pesquisa, né, com a aplicação desse formulário, com a análise psicométrica, né, daqueles fatores de risco, para identificar qual é o fator de risco, qual a combinação de fatores de risco estava associada a determinado score. Aqui no Brasil, nós não fizemos essa pesquisa, né, utilizando o formulário. Então, por isso é que, levando em consideração os estudos, né, sobre questionários, sobre escalas, né, o que a psicometria fala, né, sobre a importância de que um instrumento, o score dele seja utilizado somente naquela população na qual foi realizado o estudo, é que o formulário nacional decidiu-se durante a discussão que não era indicado utilizar um score que foi resultado de um estudo não desenvolvido no Brasil, um estudo para outra população, né? Somente com um estudo psicométrico desenvolvido com o nosso formulário aqui no Brasil, com a nossa população, é que a gente vai conseguir obter qual é o score da nossa população. Excelente, Marcela. E aqui, apenas complementando, a parte 2, avaliação estruturada, o Formulário Nacional Unificado, né, entre o CNJ e o CNMP, ela absorveu integralmente, sem alterações, a parte que veio do estudo, né, dos diálogos com a União Europeia, através do CNMP. Então, a parte 2 das perguntas subjetivas é integralmente a que veio do CNMP, sem alterações, né? E tem uma pergunta aqui para Marcela acerca das inúmeras, feita por Denis Marcos Vieira. Em inúmeras comarcas não há psicólogo ou assistente social. Nessas comarcas, a autoridade policial ou juiz poderiam conduzir a avaliação de risco? Ou ainda perguntando, outros atores da rede de atendimento podem fazer essa avaliação de risco, Marcela? Sim. Cada profissional
com a sua formação, com o seu local de atuação, pode desenvolver estratégias de avaliação de risco, pode aplicar o formulário nacional. Então, atores do executivo podem sim aplicar esse formulário nacional para compreender os riscos, né, e para facilitar a comunicação e gestão de riscos em rede. A parte 1 é uma parte que ela pode ser aplicada, né, por policiais militares, policial civil, pode ser aplicada na delegacia, pode ser aplicada por pessoas que têm uma formação em direito, com qualquer formação que tenha um conhecimento da área de violência doméstica, né? Porque é extremamente importante, levando em consideração que nós não temos o SCOR, e que a avaliação ela vai ser baseada no julgamento clínico, que o profissional que faça a parte 1, ele tenha que vai analisar a parte 1, porque eu entendo que é possível que a aplicação seja feita em um local e a análise em outra, né, como, por exemplo, a aplicação na delegacia e encaminhada para outro local, para os juízes avaliarem, para os magistrados avaliarem. Então, eu entendo que essa parte 1 ela pode ser realizada por qualquer profissional da rede de enfrentamento. A parte 2, por outro lado, é uma parte específica e que vai exigir conhecimentos específicos de técnicas de entrevista, de avaliação do sujeito, e que aí deve ser realizada por um profissional dos serviços psicossociais ou por profissionais da rede de enfrentamento, né, por psicólogos, assistentes sociais, que atuam nos serviços do executivo, por exemplo. Ok. Muito obrigada, Marcela. E eu acho que sempre é bom lembrar, né, Marcela, que nós temos diversas realidades no nosso Brasil, justamente por isso que foi uma preocupação do nosso grupo, né, de fazer um formulário que busque atender de forma mais ampla, né, as necessidades de todas as regiões, né, e a resolução ela também possibilita uma reavaliação desse formulário, né, que deve partir e pode partir das coordenadorias locais dos tribunais de justiça e ser levado ao CNJ para a gente discutir essas questões locais, né? Mas onde não se tem uma equipe multidisciplinar, e essa é uma realidade existente em todas as regiões brasileiras, né? Isso é um grande desafio que nós temos na implementação da Lei Maria da Penha, justamente isso. Nós temos a possibilidade, né, Marcela, de sempre aplicar o formulário na sua parte 1. E a parte 2, né, quem tiver essa possibilidade de contar com uma equipe técnica, um profissional capacitado para fazer esse tipo de avaliação, então é um complemento, né? Não necessariamente eu preciso aplicar as duas partes do formulário. E aproveitando aqui sobre isso, tem uma pergunta, então, que é justamente nesse sentido de que se sempre tem que responder, então aplicar a parte 2, né, se é necessário sempre responder a parte 2, ou somente quando o magistrado solicitar. A parte 2 é uma parte que ela deve ser realizada principalmente naqueles casos mais graves, naqueles casos que requerem uma reavaliação mais imediata e um aprofundamento. Então, naqueles casos onde o magistrado compreender, né, que não existe um risco extremamente grave, né, de ocorrer uma violência letal, não é necessário que seja feita essa parte 2 com urgência. Então, cabe ao magistrado avaliar quais são os casos onde é necessário fazer uma reavaliação por meio de uma avaliação mais aprofundada, né, pelas equipes multidisciplinares, ou se naquele caso também é possível direcionar a vítima para um outro serviço, como do executivo, por exemplo, e nesse serviço o profissional deve fazer a reavaliação durante o seu atendimento. Então, é extremamente importante pensar que a avaliação de risco ela não deve ser realizada somente no judiciário. Todos os profissionais que estão em contato com a mulher devem avaliar risco. Então, foi realizada a parte 1 e aquela mulher foi encaminhada para um serviço de atendimento a vítimas de violência, por exemplo, é extremamente importante que o profissional que vai realizar esse atendimento da vítima, que ele faça uma avaliação constante, né, do risco envolvido, né? Em locais onde há um acordo, uma combinação, né, de como compartilhar esse formulário,
o profissional do executivo ele pode aproveitar já essa parte 1 e analisar quais foram os fatores de risco e, a partir disso, fazer a sua reavaliação. Então, isso facilita as reavaliações futuras. No judiciário, eu indico que essa avaliação estruturada ela é extremamente importante nos casos, né, de violência grave ou de violência gravíssima. Ok, com Excelente, você, Marcelo. Desculpa, pode falar, Marielle. Não, com você, temos várias perguntas aí, né? Sim, vamos para a próxima pergunta, e aqui só trazendo também um elemento acerca da gestão, como a gestão tem que ser integrada dos riscos, né? E o formulário ele pretende ser, de fato, indutor de políticas públicas. Há uma cláusula na própria Resolução 5 dizendo da facultatividade de qualquer instituição, né, pública ou privada, que trabalhe, né, no atendimento às mulheres em situação de violência, utilizar facultativamente o formulário. Né? Então, para que a gente faça essa gestão integrada dos riscos. Nós temos aqui uma pergunta, né, de um colega magistrado, perguntando se, com base nas respostas do formulário, se seria possível, Marcela, a decretação pelo juiz de medidas de prisão preventiva de ofício, né, com base nessa pergunta acerca dos fatores de risco nele existentes. Como que você vê essa questão enquanto integrante da rede de atendimento, né, acerca dos riscos de incidência e homicídio? Sim. O objetivo final do formulário é orientar a gestão dos riscos, então a escolha da estratégia. Então, nessa perspectiva, sim, né, a identificação de fatores de risco por meio do formulário, ela pode embasar a escolha da medida protetiva, o encaminhamento da vítima para as casas-abrigo, ou orientar a formulação de um plano pessoal de segurança, então que o profissional discuta com a vítima quais são as estratégias pessoais dela, qual é a rede pessoal, né, recursos financeiros, familiares que podem ajudá-la a diminuir o risco e se manter em segurança, o encaminhamento do autor para programas de grupos reflexivos para autores de violência. Então, é com base no formulário que nós devemos pensar quais são as estratégias que são importantes para diminuir o risco envolvido naquela situação, né? Por meio do formulário também é possível, pensando no serviço do executivo, eleger quais são os casos que devem ter prioridade no atendimento. Então, casos, né, de extremo risco de violência grave ou letal, eles devem ter um atendimento personalizado, né, a equipe deve realizar a busca ativa desses casos e dar prioridade no atendimento naqueles locais onde a lista de espera para atendimento. Então, o foco do formulário é possibilitar essa gestão de risco adequada ao risco, aos fatores de risco identificados pelo formulário. O formulário nacional é um ponto extremamente positivo frente a outros questionários de avaliação de risco disponíveis na literatura internacional, é que traz essas estratégias já logo após as respostas do formulário, então isso auxilia. É importante que, levando em consideração as especificidades das redes locais, né, que essa gestão de risco seja adaptada, então cada localidade frente a quais são os serviços disponíveis na rede, né, que possa se pensar também quais são as estratégias que podem ser aplicadas em cada caso. Nós temos na literatura nacional e internacional diversos instrumentos de avaliação de risco. Na minha pesquisa de doutorado, eu me dediquei a fazer uma compilação e estudo desses fatores de risco, disponíveis nos principais instrumentos nacionais e internacionais. Fiz uma compilação e, a partir de grupos de discussão com profissionais aqui do Distrito Federal, eu elaborei uma proposta de avaliação de risco composta por 100 fatores de risco. E durante a discussão, junto com o grupo responsável pela elaboração do formulário distrital e formulário nacional de avaliação de risco, nós realizamos uma redução, né, para que pudesse ser aplicado no contexto da delegacia. Quem tiver mais interesse de conhecer, né, uma estratégia de avaliação de risco que pode ser aplicada pelas equipes multidisciplinares, uma avaliação de risco mais aprofundada, está disponível a minha tese de doutorado, né, na internet é possível recuperar esse arquivo, e o resultado da minha tese foi a construção desse checklist de avaliação de risco, que é extremamente útil para orientar as entrevistas das equipes multidisciplinares para a compreensão desses riscos de forma mais aprofundada. Ok.
Muito obrigada, Marcela. Aproveitando, então, esse tema da questão do decreto de prisão, né? A gente sabe que a prisão ela é sempre a última possibilidade, né? Quando a gente está tratando do processo penal. E justamente por isso que nós já estamos atuando com outras estratégias, como tu falaste ali, a questão do encaminhamento dos homens para grupos reflexivos de gênero, que têm sido muito efetivos para a prevenção de novas violências, mas é claro que há situações, sim, em que somente a prisão é que vai dar a efetiva segurança para aquela mulher em situação de violência. E como eu disse na abertura aqui da oficina, eu considero assim que nós vivemos, especialmente os magistrados e magistradas, uma situação antes do formulário e depois do formulário, né? Enquanto agora nesse momento onde a gente dispõe dessa ferramenta. Porque até a existência do formulário, o que chegava para nós juízes? Apenas uma ocorrência policial com meia dúzia ali de informações específicas daquele fato, né, que ocorreu. Então, a mulher ela compareceu na delegacia de polícia apenas para relatar aquele fato, não tinha informação nenhuma a respeito do histórico de violência, da situação atual dela, de moradia, de eventual condição pessoal dela, dos filhos, né, e nenhuma informação sobre condições especiais e específicas também em decorrência relativas ali ao ofensor e que são muito importantes também para que a gente possa fazer a gestão desses riscos. Então, com o formulário, a gente já consegue ter, por exemplo, todo um histórico de violência vivida por aquelas pessoas, né? Por aquela mulher que vem pedir a proteção e aquele homem que está sendo, então, acusado ali de ter praticado aquela violência. E essas informações, sem dúvida, elas podem ser utilizadas para um eventual decreto de prisão, assim como para outros encaminhamentos, né, que a gente possa, então, utilizar outras estratégias para gerir, então, esse risco. E isso a cada realidade, a gente vai somar. Então, o formulário ele não é o único instrumento, né? A gente tem, em muitos casos, por exemplo, as informações das patrulhas Marias da Penha, que agregam também muita informação, provas importantes, então, para que o juiz tenha maiores elementos, não só para o decreto de prisão, mas até para, especialmente, para adequar aquelas medidas protetivas à situação específica daquelas pessoas que vieram até o juízo, então, em busca de proteção. Então, eu gostaria de passar a palavra, então, finalmente para a Marcela, fazer ali um encerramento, e porque, infelizmente, a gente tem muitas perguntas, mas como nós estamos aqui com um tempo, né, acertado, não poderemos continuar aqui. Mas, sem dúvida, né, Marcela, o teu trabalho está disponível na internet e também está disponível nos materiais que estão sendo disponibilizados aqui na plataforma do 12º Fonavit. Uhum. Agradeço o convite para participar desse debate. É um tema, como já disse, extremamente importante. Muitas questões ainda poderiam ser debatidas, né? Espero que possamos ter um outro momento para conversar sobre temas mais específicos, né? Como, por exemplo, aprofundar nessas estratégias de avaliação de risco que podem ser utilizadas pelas equipes multidisciplinares. Eu tenho participado de algumas pesquisas, de alguns outros estudos sobre esse tema de avaliação de risco, né? Recentemente, participei junto com um grupo de pesquisa coordenado pelo Dr. Tiago Pierobon, promotor de justiça aqui do Distrito Federal, na qual essa pesquisa nós estudamos fatores de risco presentes em feminicídios ocorridos no Distrito Federal entre 2016 e 2017. Os resultados desses estudos vão ser publicados nos próximos meses. Esse estudo foi um estudo extremamente rico para compreender quais são os fatores de risco presentes na nossa realidade brasileira. Então, é um tema que tem avançado os estudos nessa linha, né, de avaliação de risco. Fico muito feliz em ver esse avanço e participar desse avanço desses debates nacionais sobre avaliação de risco, né? Agradeço o convite e me coloco à disposição para debates futuros, para compartilhar material, para fazermos outras trocas. Muito obrigada, Marcela Medeiros.
né, por suas informações tão preciosas e, de fato, a formação especializada para aprofundamento acerca da interpretação dos fatores de risco é essencial para que a gente tenha respostas mais eficazes e integradas com a nossa rede de atendimento, né? Parabéns pela apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Marcela, parabéns, e obrigada a todos e todas que estiveram conosco nesta oficina, né? Estão convidados para continuar, então, no nosso Fonavit. Tem muita surpresa por aí, né? E vale a pena, né? Preparamos esse Fonavit super especial para que a gente possa, né, se aproximar da forma mais efetiva que for possível nesse momento aqui. Saúde para todos e todas. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.